posso enxergar. Pela fé eu posso tocar. Pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé eu posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Como é bom saber que quando em meio às lutas e às adversidades, Deus desperta em mim fome da sua presença e sede da sua presença, é porque Ele deseja saciar a nossa alma. E é por isso que quando Deus reaviva e reacende em nós o desejo por nos alimentarmos da sua presença, é um sinal claro e evidente que Deus deseja saciar a alma daqueles que estão cansados. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós entramos na presença do Senhor para sermos aliviados. Amém, queridos? Você entrou aqui nesta noite para receber alívio do Senhor. Deixa Deus tomar sobre Ele, sobre os seus ombros, o teu fardo pesado. Deixa Deus levar a tua ansiedade. O teu fardo é pesado, a tua tensão é grande, e você não pode suportá-la sozinho. É por isso que Deus desperta em nós fome e sede de ouvirmos das suas palavras, para que eu e você sejamos alimentados por Ele na sua presença. Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos. E se você encontrá-lo nesta noite,
você encontrará tudo que você precisa para a sua alma. Que você possa ser despertado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que Ele gere fome e sede por sua presença, para que Ele possa satisfazê-lo com o seu amor e com o seu poder. Amém. Gere esperança no seu coração. Crie esperança na sua vida. Você está diante de Deus. Às vezes nós ficamos tão entusiasmados quando vamos falar com alguém importante, com alguém que pode resolver nossos conflitos, com alguém que pode nos fazer um favor. Às vezes nós animamos nosso coração com uma conta bancária, com um salário, com uma coisa tão insignificante. Mas nós não animamos nosso coração diante de Deus. Isso é um pecado. Não gerar expectativa na presença de Deus é pecado. É incredulidade. Mas nós nesta noite estamos aqui para dizer: Senhor, nós cremos no sobrenatural do Senhor. Nós cremos que enquanto nós cantarmos, adorarmos ao Senhor, os céus podem se abrir. E se o Senhor receber o nosso louvor, a nossa adoração, tudo vai mudar na nossa vida. Eu posso tocar no Senhor e voltar para minha casa curado. Eu posso voltar para minha família e encontrar minha esposa sorrindo, meus filhos felizes, o lar restaurado, a casa curada, as contas pagas. Eu posso. Eu só preciso correr atrás de Jesus e alcançar. Eu só preciso correr atrás dele. Eu só preciso buscá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. E ele se fará achado por nós. Ele se deixará ser encontrado por mim e por você. Amém? Já animou seu coração? Já começou a pensar o que poderia mudar na sua vida? Se você tiver um encontro com Deus agora, já começou a pensar como sua família vai ser diferente? Se Deus fizer um milagre na tua vida hoje? Já pensou como tudo será diferente se Deus resolver teus conflitos financeiros amanhã? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Milagres existem para mim e para você. Milagres não existem para Deus. Porque se milagre é a ocorrência do sobrenatural, não existe sobrenatural para o Senhor. Porque para Ele tudo é natural, é normal e é comum. E Ele faz todas as coisas. E Ele faz todas as coisas. Eu quero convidar você, em reverência à presença do Pai sobre nós, a se colocar em pé. E se você tem uma causa específica nesta noite, se você tem algum anelo da sua alma, se você tem uma petição específica, eu quero convidar você a erguer suas mãos aos céus, onde você está. Comece a orar por você. Comece a orar. Aprenda a fazer como Zaqueu. Zaqueu subiu no alto de um sicômoro, uma árvore baixa, não muito alto, mas era o que estava ao seu alcance. Ele queria encontrar Jesus, ele queria vê-lo, ele queria a atenção do Pai sobre a sua vida, ele queria ser visto por Jesus. Chame a atenção de Deus para a sua vida, porque Ele está olhando para ti. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Os olhos do Senhor estão sobre ti nesta noite. Peça, 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 pedis e recebereis, diz o Senhor. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pedis para que a vossa alegria seja completa, diz o Senhor. Ore, ore pelas tuas ansiedades, pelas tuas angústias. Deus está neste lugar. O Senhor está neste lugar, não te cales. Não perca o momento da visitação do Senhor. Ele está aqui. Ele está neste lugar. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Obrigado porque o Senhor está aqui presente conosco. Obrigado porque o Senhor Jesus entrou por essas portas e está conosco, habitando em meio aos louvores e adoração do teu povo. Obrigado porque o Senhor está respondendo orações nesse momento. Obrigado porque os anjos do Senhor estão ministrando na vida do teu povo.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sobrenatural do Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra do Pai. Oh, Jesus, graças te damos, graças te rendemos. Bendito seja teu nome, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos nesta noite. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor os liberte. Liberta o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo, a tua igreja. Liberta os teus filhos da prisão do medo, da prisão da ansiedade, das enfermidades da alma, do corpo, dos conflitos conjugais, dos conflitos familiares. Liberta seu povo, Senhor. Começa a ministrar no coração cura e perdão e graça. Ministra o coração da tua igreja o perdão, Senhor. Restaura as feridas da alma, Senhor. Deus, nós queremos que esta noite seja uma noite da visitação do Senhor. Nós queremos que nesta noite seja uma noite de céus abertos. Céus abertos. Céus abertos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trazendo calma ao coração dos teus filhos nesta noite. Obrigado porque eu vejo o Senhor estendendo a tua mão e removendo a tensão da vida dos teus filhos agora. Obrigado, Senhor, porque eu vejo a tua boa mão fortalecendo e preparando os teus filhos para a batalha. Obrigado, Senhor, porque eu vejo a tua mão enxugando as lágrimas do teu povo, da tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus tremendo. Nós queremos dizer, Pai, estamos felizes na Tua presença. Somos alegres, satisfeitos, plenos. Temos o Senhor como Pai. Estamos seguros em Tua presença. Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor entrou nessas portas. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque a Tua presença dissipou toda a obra das trevas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou embora todo trabalho maligno. Obrigado porque o Senhor trouxe cura. Obrigado, Pai. Nós queremos expressar a nossa felicidade. Queremos expressar a nossa alegria. A nossa alegria. A nossa alegria, Senhor. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de paz e de bênção. Não economize abraço, não. Sai do seu lugar. Dê
uma palavra de bênção à pessoa que veio, seu irmão. Com alegria louvemos ao nosso Deus. Pedir para o Senhor, Ele já tomou esse lugar, aleluia, mas toma o teu lugar, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória, reina.
minha vida, toma o teu lugar. Na minha família, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Te adoramos, Senhor. Entronizado nos louvores do seu povo, Reina, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar. Peça pro Senhor. Na minha família, Sim, Senhor, toma o teu conta. lugar. Cada área de Rei da nossas glória, vidas, Pai. reina. Reina, Senhor Jesus. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Enche esse lugar com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. As crianças estão adorando ao Senhor aqui na frente, está mais lindo ainda. Que você possa crer que o Senhor vai à frente, endireitando os seus caminhos, amém? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a tua? Aleluia, amém. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim.
você possa se alinhar debaixo das asas do Senhor nessa noite e não temer nada, porque o Deus dos exércitos é contigo, o Deus de Jacó está sobre a sua vida em nome de Jesus. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ele vai à frente. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Obrigada, Senhor Jesus, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor. Suas vozes, ó Deus, abre a porta para mim. Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Comunhão contigo, Senhor. Comunhão com teu Espírito, Senhor. Na tua presença, Pai. Em tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, Pai. Em tua presença nós podemos nos esconder, Senhor. Enquanto o Senhor age, enquanto o Senhor opera, Senhor. Oh, Senhor, na tua presença, Pai. É na tua presença que nós podemos rasgar o nosso coração. Sem máscara, Senhor, porque o Senhor nos ama do jeito que nós somos, Pai, imperfeito, Senhor, mas é onde nós queremos estar, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Oh, Senhor Jesus. Eu quero estar neste lugar, Senhor, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Em tua presença, Senhor Jesus. Se renda. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença.
tocar nas suas vestes nessa noite, Senhor Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem, Que nada nos tire da tua presença, Senhor Jesus. eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atrai, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, Eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo. Levante as suas mãos em sinal de rendição. Nós entregamos Nós tudo, Senhor, no teu altar, Pai. Permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Vem nesse lugar, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor. Enche-nos, Senhor. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos, Senhor, na cura que o Senhor traz. Nós cremos, Senhor, no teu sacrifício lá na cruz por nós, Pai. Nós cremos no teu amor, Senhor. Nós cremos na tua misericórdia que está sobre nós, Pai. Nós cremos no teu Santo Espírito, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos liberta, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos limpa, nos lava de todo pecado, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar, Pai. Continue aqui, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe apartar de ti, Senhor. Não se aparte de nós, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a graça de te ter aqui nessa noite, Senhor. Dá-nos a graça de caminhar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos permanecer na tua presença, Senhor. Permanecer em ti, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa videira, Senhor. Tu és o que nos traz vida, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus de cura. Tu és o Deus de libertação. Tu és o Deus que recolhe nossas lágrimas, Senhor. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Ainda em adoração, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, estaremos devolvendo ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E se você nos visita pela primeira vez, não se sinta constrangido. Nós, com voluntariedade no nosso coração, ofertamos a Deus e devolvemos a Ele o nosso dízimo. Se você chegou aqui hoje achando que você não tem nada, achando que você não é nada, você tem o bem mais precioso que ninguém pode tirar de você.
Você tem o Rei dos Reis com você. Você tem o Senhor dos Senhores com você. E isso nos basta, amém? Aleluia. Não tenho outro bem
ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Declare para o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos estar na tua casa, Senhor. Nós amamos estar na tua presença, Pai. Eu te adoro, meu Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. Recebe-nos, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa declaração de amor por ti, Pai. Nós declaramos, Senhor, tu és o nosso bem maior, o bem mais precioso, Senhor. Aleluia. Amém. Pode se assentar e quero pedir que aqueles que nos visitam pela primeira vez permaneçam em pé. Nós gostaríamos de conhecê-lo ou conhecê-la. Aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. O desejo do nosso coração é sermos bênçãos do Senhor na vida de vocês. Nosso desejo é que a paz do Senhor possa guardar o coração de vocês. Caso vocês queiram fazer um dos nossos cursos, receber uma visita pastoral ou por um pedido de oração, queria pedir que você colocasse o seu nome nesse cartãozinho que você está recebendo dentro desse envelope e deixasse com um dos diáconos no final do culto. Mas nosso desejo é que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Amém, queridos? Nós vamos ter também uma apresentação com as crianças agora. Elas estarão indo para o culto infantil, mas eu quero chamá-las aqui à frente. Vai cantar? Quero chamar todas as crianças que estarão indo para o culto infantil. As crianças até 8 anos de idade. Eles já estão fazendo festa, glória a Deus. As crianças vão ficar de frente aqui. E nós vamos cantar uma música com as crianças, retornando à Academia Bíblica, os cultos infantis. Eu vou chamar a missionária Claudinha para cantar a música que nós cantamos hoje de manhã com as crianças, mas a igreja vai cantar junto. Agora na Academia Bíblica, às 9 horas da manhã, a criançada entra para o galera. Às 10h20 as crianças sobem e as que vêm com os pais para o culto vão ficar aqui no culto. E depois do louvor as crianças vão descer novamente também de manhã, nos cultos da manhã, para o culto infantil. Então nós vamos cantar uma música com as crianças. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé mais uma vez, antes delas descerem. É uma música que muitos vão lembrar. Viu, João Paz? Muitos vão lembrar. E a Claudinha vai ter que subir aqui, Claudinha, que aí embaixo hoje de manhã não deu certo. É importante as crianças estarem em nosso meio, viu, irmãos? Amém? Eles não têm parada, mas é assim que o nosso Deus nos vê como família, com as crianças em nosso meio. E eles ficaram aqui participando do louvor nosso. Agora é hora da gente participar do louvor deles. Só que agora todo mundo é criança, amém? Então não é só eles que vão cantar, não. A igreja vai cantar, porque eles cantaram com a igreja, tá? Então o cântico é o mesmo? Cantando? Eu nem saí com eles, não. Eu não sei se você... Então vamos fazendo o gesto, tá? O tom. Cantando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Que isso? Tem muita gente triste aqui nesse lugar. Já percebi. E esse cântico fala exatamente isso, para mandar a tristeza embora. Nós temos que cantar, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que amar o Senhor. Então nós vamos mandar essa tristeza embora. Animados, fazendo gesto. Todos nós somos crianças agora. Cantando, cantando, cantando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora,
tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Amando, amando, amando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Orando, orando, amando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Amém. Nós vamos abençoar as crianças agora, que vão descer. E também pedindo para que Deus esteja abençoando através da palavra. Estenda sua mão aqui à frente. Vamos abençoar os nossos filhos, porque essas são as heranças que Deus tem dado a essa igreja. Pai, nós te louvamos por cada criança aqui à frente. Obrigado pelas famílias, pelos pais. Obrigado porque delas é o teu reino, Pai. E que nesse momento também elas possam ouvir a tua palavra. Obrigado pelo retorno dos cultos, porque é fundamental para as crianças essa linguagem que está ao alcance delas. E nós queremos, ó Pai, que nenhuma dessas crianças se percam. Em nome de Jesus. Abençoe agora aqueles que estarão ali junto com elas, ó Pai, sendo um canal de bênção. E abençoa também o teu povo que vai ouvir a tua palavra através da vida do pastor Jean, que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, vamos ouvir a palavra. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e a vida das crianças. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Talvez um texto que você já tenha lido e ouvido mensagens o suficiente. E talvez você questione, se foi o suficiente, Efésios 5,18, por que vai pregar de novo? Porque muitas vezes nós precisamos ser rememorados, relembrados de verdades absolutas da palavra. Efésios capítulo 5, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Pai Santo, nós mais uma vez nos rendemos à tua doce e eterna presença. Pedimos que o Senhor, ó Deus, use de misericórdia para com teu servo, que o Senhor, ó Deus, tenha nesta noite, ó Deus, misericórdia e use de graça para conosco que vamos, ó Deus, meditar na tua palavra. Eu que pregarei a tua palavra, Senhor, os meus irmãos que a ouvirão, que sejamos todos, ó Deus, agraciados pela presença do teu Espírito Santo, nos iluminando, abrindo, ó Deus, os nossos olhos espirituais, a nossa mente e o nosso coração. Nós queremos diante do Senhor reconhecer, ó Deus, a nossa inaptidão, a nossa incapacidade, incompetência para essa tarefa, Senhor, de natureza espiritual, e que só pode ser efetuada, Deus, de maneira suficiente se o teu Espírito nos ajudar. Por isso, ó Pai, nós rogamos a ajuda, o auxílio, a assistência que vem do teu Santo Espírito sobre nós, e que, ó Deus, dá vida à palavra,
Ó Deus, a letra mata, mas o Teu Espírito é quem a vivifica. E nós pedimos que haja vida, Senhor, na exposição das Escrituras Sagradas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos em tela, o texto que nós temos aqui, diante dos nossos olhos, e o seu contexto, pode nos fornecer, irmãos, uma série de reflexões sobre o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Por exemplo, nós poderíamos, baseado nesse texto, nessa noite, nos arredores dele, no contexto desse texto, estudarmos sobre o que é o enchimento do Espírito. Isso seria para nós certamente edificante, porque esse texto tem informações preciosas sobre o que é o enchimento do Espírito. Talvez nós pudéssemos também meditar nessa noite sobre como ser cheio do Espírito, ou como experimentar o enchimento do Espírito. Isso certamente também seria para nós edificante. Entretanto, eu queria conversar com os irmãos, refletir com os irmãos nessa noite sobre o tema, que é a absoluta importância do enchimento do Espírito. A absoluta importância do enchimento do Espírito. O enfoque dessa mensagem é falar sobre essa importância fundamental. Eu dou esse caráter de absoluto à mensagem porque quando nós usamos esse termo, ele nos fala de uma natureza essencial, nos fala de algo que é indispensável, de uma experiência que não pode ser dispensada de nossa vida. Quando nós chamamos essa experiência de absolutamente importante, nós estamos destacando aqui o seu caráter imperativo. Não há opções e nem atalhos, muito menos caminhos alternativos. Ou nós nos permitimos essa experiência, ou nós estamos em franca oposição ao plano eterno de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de começar fazendo algumas considerações, porque, na verdade, o que nós vamos usar é a história da igreja de Éfeso, que me parece ser uma história muito instrutiva para nos falar sobre a absoluta importância do enchimento do Espírito para a vida cristã. As considerações que eu gostaria de fazer, primeiramente, é sobre essa expressão, enchei-vos do Espírito, que talvez não tenha e não seja a expressão, ou não seja a tradução que mais reflita, de fato, o que o apóstolo Paulo tenha querido dizer quando ele nos falou aqui aos Efésios sobre esse enchimento do Espírito. Se alguém tem a nova tradução, a nova versão internacional aqui, ergue a mão, por favor. Tem alguém que tem essa nova versão internacional? O irmão lá no fundo, mais alguém aqui? Aqui na frente? Você lê para nós, por favor? Nova versão internacional? Porque eu não trouxe a minha. Aqui eu tenho a revista atualizada. Eu acho que a revista atualizada, ela perde um pouco do enfoque central que o apóstolo Paulo quer nos falar sobre o enchimento do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nova versão internacional. Talvez durante a nossa exposição a gente volte a essa questão. Bom, o verbo que fala sobre enchimento do Espírito aqui, irmãos, é um imperativo. Isso significa que é uma ordem para nós. É um mandamento. Nós temos aqui nesse texto um mandamento. O apóstolo Paulo está nos falando que nós não temos uma opção, mas nós temos diante de nós um mandamento. Por isso não há um atalho, não há uma alternativa, não há uma opção. Uma outra coisa que esse verbo encher-se do Espírito, ou encher aqui significa, é que ele está numa voz que é passiva. Ou seja, fala de uma ação do Espírito Santo em nós.
isso é bastante coerente com toda a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é aquele que tem a iniciativa de agir na nossa vida e de agir na vida cristã de um modo a operar a sua vontade. Quando nós falamos de voz passiva, não significa que não há nenhuma responsabilidade do ser humano aqui. Que nós não tenhamos nenhuma responsabilidade nessa obra. Mas a voz passiva fala de uma iniciativa do Espírito Santo em nos encher, e nós, diante desse imperativo, porque o imperativo é uma ordem, temos que dar uma resposta. E a resposta que nós podemos dar, diante dessa ideia de que a ação é do Espírito Santo, é não sermos um obstáculo à ação do Espírito. Ou seja, eu preciso ser cheio do Espírito, só o Espírito pode operar isso. O pastor Fabiano conseguiu aqui para nós. Porque eu não havia pensado nisso até então, mas me parece, eu havia lido na Nova Versão Internacional isso, e isso ficou claro para mim durante o culto aqui. Olha o que diz Efésios 5,18 na Nova Versão Internacional. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Enquanto a que nós temos aqui, que não é ruim, mas ela não deixa clara essa ideia. Enchei-vos do Espírito, parece-nos até que nós podemos operar isso. Mas a Nova Versão Internacional diz, deixem-se encher. É uma obra que é a iniciativa do Espírito na nossa vida, é uma iniciativa de Deus, é só o Espírito quem pode fazer, mas eu não posso prescindir de dar uma resposta a isso. E que resposta eu dou? Não sendo um obstáculo à obra do Espírito Santo. Por quê? Porque nós podemos ser obstáculos. Pastor, quando o Espírito Santo quer agir, ninguém pode impedir. Concordo com você. Eu concordo que quando o Espírito Santo quer agir, ninguém pode impedir. Mas o Espírito Santo se dá o direito de não agir onde existe, por exemplo, pecado. Por isso, em Atos capítulo 7, a palavra de Deus diz, não resistir ao Espírito. Por isso, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito. Tudo isso é um impedimento à obra do Espírito Santo em nossa vida. Porque o Espírito Santo se dá a esse direito de não agir quando o nosso coração está empedernido, incircunciso, acolhendo ainda e nutrindo na nossa alma pecados. Também existe uma outra questão aqui que deve ser considerada, antes de nós passarmos aos pormenores daquilo que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite. Esse verbo está no presente. E o presente aqui, no grego, dá a ideia de continuidade, de frequência, de repetição, de algo que acontece diariamente. Então veja, é uma ordem de Deus, ou seja, você e eu precisamos responder ao mandamento que Deus nos dá. É uma ordem que está na voz passiva, dizendo que eu e você precisamos, embora diante do imperativo dar uma resposta, a resposta não pode ser outra, senão não ser obstáculo à obra do Espírito Santo, e é um presente contínuo, dizendo que isso acontece e deve acontecer frequentemente na minha vida e na sua vida. O enchimento do Espírito é algo que deve acontecer todos os dias, é frequente, é uma repetição diária. Diante disso, irmãos, eu queria dizer algumas coisas que me parecem ser importantes introdutoriamente a isso. Eu creio em avivamentos. Creio. E a minha mensagem nessa noite é exatamente porque o Senhor me falou ao coração a respeito da minha vida em relação a isso. E eu estou compartilhando algo que está no meu coração, para a minha vida. Eu creio em avivamentos. Talvez não tenha havido um tema na minha vida ministerial que eu tenha dedicado mais tempo a pensar, a estudar e a refletir. Certamente eu não sou especialista em nada, nem nisso. Mas esse tema, de fato, sempre inquietou o meu coração. O que é um avivamento? Avivamento é uma obra de Deus na vida da igreja que foge
aquilo que é comum. Domingo passado nós conversamos um pouco no culto da manhã sobre isso, baseados em Isaías capítulo 64, oração por avivamento. Avivamento é algo que ultrapassa a linha daquilo e a fronteira daquilo que é comum à igreja. É o extraordinário. É Deus agindo sobrenaturalmente na vida do seu povo, da sua igreja. É quando o Senhor fende os céus e desce. O que é avivamento? É a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Pastor, Deus sempre está presente. É óbvio que Deus sempre está presente. Não ignoro o fato de que existe sim o conceito teológico da onipresença de Deus. Deus sempre está presente, e se o mundo existe é porque Deus, com a sua presença, o sustenta. Mas existem certamente visitações especiais de Deus na vida do seu povo. E são essas visitações especiais de Deus que chamam de avivamento. Avivamento, meus irmãos, não são os dias comuns da igreja, porque os dias comuns da igreja existem e eles não são ruins, eles são importantes. Mas avivamento são os dias especiais, quando Deus abre os céus e resolve descer e fazer obras extraordinárias que nós não estamos acostumados a ver. Ok. Efésios 5,18 é uma experiência de avivamento? Vou te dar a minha opinião a respeito. Não. Efésios 5,18 não é uma experiência de avivamento. Por quê? Porque avivamento, nesse conceito que eu estou trazendo aos irmãos, é uma manifestação da presença de Deus no meio do seu povo, quando Deus rompe os céus, desce e faz tremer os montes. É aquilo que o povo de Israel vivenciou, por exemplo, no Êxodo. Na saída, durante a saída do Egito, no deserto, quando Deus descia no monte, e a Bíblia diz que enquanto Deus falava ali, havia um fogo no monte, e o povo ficava atemorizado diante daquela cena, daquele cenário extraordinário. Mas avivamento fala desses dias especiais, desses dias incomuns, desses dias extraordinários, dessas marcas periódicas, talvez a gente possa dizer, de Deus agindo no meio do seu povo de um modo que ele não costuma agir. Há avivamentos, por exemplo, na história da igreja, em que as pessoas conseguiam delimitar o início dele e o fim, para falar que ele era um movimento que acontecia dentro de um período. Agora, Efésios 5,18 não nos fala de uma experiência em comum para o cristão, mas nos fala de uma experiência que deveria ser comum a todos nós. Efésios 5,18 não nos fala de dias especiais, mas está nos falando, por exemplo, do dia a dia do cristão. Que eu devo viver o enchimento do Espírito todos os dias como algo que faz parte do meu cotidiano. Por isso, eu fiz essas reflexões antes. Por exemplo, do presente contínuo do verbo, que nos fala de algo que deve ser frequente, deve ser diário, permanente. Diante disso, quando eu olho para a igreja de Éfeso, eu vejo, por exemplo, irmãos, que a igreja de Éfeso nos ensina que as experiências de avivamento não bastam. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas que experimentou de modo mais intenso o que podemos chamar de avivamento. Na verdade, essa igreja nasce em uma experiência de avivamento. É uma efusão do Espírito Santo sobre essa igreja de uma maneira intensa. Se você for a Atos capítulo 19, ali nós temos relatado a fundação da igreja de Éfeso. E nós percebemos ali acontecimentos que nos falam de elementos do avivamento. Por exemplo, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chega até aquela igreja, até aquela cidade, e encontra ali 12 discípulos, aqueles discípulos se reúnem, estão reunidos,
E ele faz um questionamento. O questionamento é: acaso vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nem ao menos nós sabemos o que é o Espírito Santo. Eles não tinham tido experiência com o Espírito e nem sabiam que o Espírito Santo existia. É isso que eles falam. Então o apóstolo Paulo ora com eles, impõe as mãos e eles passam a ter uma experiência com o Espírito Santo, diz a palavra de Deus. A partir dessa experiência, algumas coisas começam a acontecer naquela igreja. Por exemplo, Paulo começa a pregar a palavra com muita ousadia. E a Bíblia diz que isso começa a incomodar a sociedade efesina. E as pessoas passam então a se opor à mensagem do Evangelho. Paulo pega os discípulos, coloca-os dentro de uma escola, a escola de Tirano, e passa a discorrer, discipulando aquele grupo por 2 anos consecutivos. E ele dá uma ênfase na sua mensagem. A ênfase que o apóstolo Paulo dá é o seguinte: todos os habitantes da Ásia precisam conhecer a Jesus. Todos os habitantes da Ásia precisam saber quem é Deus. Não importa se sejam judeus ou gregos, todos eles precisam ouvir sobre a obra de Deus em Cristo. ênfase missionária. Aí a palavra de Deus diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Preste atenção nisso, está no verso 11 do capítulo 19 de Atos. Milagres extraordinários. É a única vez que nós encontramos essas duas palavras juntas. Sabe por quê? O que é um milagre? Já é algo extraordinário. Mas Deus estava irrompendo com tanto poder na igreja de Éfeso, meus irmãos, que Lucas faz questão de enfatizar que os milagres que estavam acontecendo eram extraordinários. É uma ênfase. E a Bíblia diz que Paulo não tem tempo, talvez, de fazer visita para todo mundo que precisava naquela cidade. Não tem quando orar por todos os enfermos. Ele simplesmente manda os aventais de uso pessoal dele, provavelmente aqueles que ele usava na construção de tendas. E a Bíblia diz que quando os aventais, as roupas de Paulo chegam, as enfermidades vão embora. Os demônios vão embora. Milagres extraordinários. Coisas que estão fora daquilo que é comum do dia a dia. E é tão intensa a obra do Espírito Santo na igreja de Éfeso naquele momento, que a palavra de Deus nos diz que pessoas estão se agregando, se unindo, conversões verdadeiras vão acontecendo, e algumas pessoas vinham publicamente denunciando seus pecados. Só um avivamento produz isso. Gente abrindo o coração e dizendo: olha, eu sou um pecador e eu tenho praticado isso, e o Espírito Santo está me revelando, e eu quero abandonar essa prática de pecado. E as pessoas queimavam livros de artes mágicas, que montavam a um valor lá considerável, e abriam mão disso, porque elas estavam debaixo de um impacto poderoso, de um tempo especial de visitação de Deus. A igreja de Éfeso viveu isso. 3 ou 4 anos se passam. E então Paulo escreve essa carta à igreja que ele pastoreou. Paulo pastoreou Éfeso por 3 anos e meio, mais ou menos. E a carta que ele escreve é o seguinte. Efésios capítulo 5, verso 18. Irmãos, deixem-se encher do Espírito. Mas Paulo, nós já tivemos uma experiência de avivamento. Nós já fomos avivados, nós somos avivados, Paulo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: não basta. Encham-se do Espírito todos os dias. É bem verdade que talvez essas experiências em Éfeso tenham acabado. Mas o fato é que o apóstolo Paulo diz: agora que vocês estão vivendo os dias comuns da igreja, se vocês estão anelando por um outro avivamento, glória a Jesus. Mas entre um e outro, vocês precisam viver cheios do Espírito Santo. Porque experiências de avivamento não bastam. Talvez você já tenha vivido uma experiência de avivamento na sua vida.
Talvez você já tenha vivido uma experiência de avivamento na sua casa, na sua família, nessa igreja. Eu não sei toda a história da igreja, mas talvez você que me compreende, está compreendendo o que eu estou pregando, diga, nós já vivemos uma experiência dessa aqui, pastor. Nós já vivemos uma experiência de avivamento. Eu já vivi uma experiência de avivamento na minha vida pessoal. E Deus está dizendo para você, essa experiência é extraordinária, precisa ficar registrada na sua memória, no seu coração. As marcas e os frutos que essa experiência produz são eternas, mas você não pode viver somente delas. Elas não bastam. Você precisa ser cheio do Espírito todos os dias da sua vida. Segunda coisa que eu gostaria de enfatizar e que a história da igreja de Éfeso me mostra, queridos. E que principalmente o texto que nós lemos e o contexto nos mostra. A sua vida, a minha vida, com ou sem avivamento, depende do enchimento do Espírito. É interessante que após a palavra de Paulo sobre o enchimento do Espírito, em Efésios 5,18, ele nos leva a uma reflexão sobre a vida cotidiana, sobre a vida comum, sobre a vida diária. Se você continuar lendo, eu queria pular para o verso 21, que diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo vai falar agora sobre sujeições mútuas. Sobre como a gente deve se submeter uns aos outros. Porque aqui é um mandamento recíproco. É um mandamento de mutualidade. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí o apóstolo Paulo primeiro fala da experiência familiar. E ele diz, olha, as mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, lhes sendo submissas. E o apóstolo Paulo continua a ideia que ele já havia traçado aqui de sujeição mútua. Então ele chega ao verso 25, por exemplo, e diz assim, e vocês, maridos, submetam-se, sujeitem-se às suas mulheres, porque a sujeição aqui é mútua, amando-as. Mas como o nosso assunto não é esse, eu só queria passar por isso. E em seguida, ele vai falar, por exemplo, sobre a relação de pais e filhos. Ele diz, filhos, sujeitem-se aos seus pais, obedecendo-os. E pais, sujeitem-se aos seus filhos, não os provocando a ira. E o apóstolo Paulo sai dessa relação familiar, que é do nosso dia a dia. Meu irmão, a gente está na igreja talvez aos domingos, mas na família a gente está todo dia. Aí ele sai dessa relação familiar e entra na relação profissional, na vida social. E ele diz sobre servos e senhores, e diz assim, servos, sujeitem-se aos seus senhores. Empregados, sujeitem-se aos seus patrões, obedecendo-os. Não servindo para agradá-los apenas, mas reconhecendo que vocês são servos de Cristo e devem fazer isso de coração para Deus. E vocês, patrões, e vocês, senhores, também se sujeitem para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo sai do assunto sobre o enchimento do Espírito e entra no assunto da vida cotidiana de todos nós, para dizer uma coisa. A gente só consegue viver bem a nossa vida. Não é porque um avivamento aconteceu. Embora eu creia neles e os busque, espero que Deus, pela sua graça, me permita vivenciar um. Mas a gente só vive a nossa vida bem, com êxito, se estivermos cheios do Espírito. Meu irmão, a gente não consegue viver, por exemplo, relações familiares saudáveis, estáveis, satisfatórias, se o Espírito Santo não nos encher. Eu estou aqui como um moribundo falando a outros. Não estou em condição de dizer a você que tenho todas as... Não tenho.
Hoje mesmo, o Giovanni fez uma travessura lá, e eu perdi a cabeça com ele, a paciência. Não, fiquem tranquilos, ele está bem, como vocês viram aqui. Mas, quando eu falei alto com ele, eu falei com impaciência. Eu pensei, naquele momento, eu só posso viver essa relação familiar, não provocando meu filho a ira, se eu for cheio do Espírito Santo. Caso contrário, eu não consigo. Eu só posso viver a minha relação conjugal de modo satisfatório, pleno, se eu for cheio do Espírito Santo. Um avivamento pode ser espetacular para abençoar a nossa família, sim. Mas, meu irmão, avivamentos passam. Agora, a vida cheia do Espírito é algo que deve permanecer na minha e na sua vida, porque é isso que dá, de fato, queridos, a nossa existência certeza de êxito. É fácil para alguns que estão aqui ouvindo essa mensagem dizer, pastor, amanhã, segunda-feira, eu tenho que entrar de novo dentro do meu trabalho. E diante dessa palavra, eu fico inquieto, porque lá dentro do meu trabalho é um inferno, pastor. E aí o Espírito Santo vem a você e diz, cheio do Espírito Santo, você pode entrar lá e fazer diferença. Sabe, meu irmão, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vivermos a nossa vida cotidiana. Caso contrário, nós nos perdemos. Terceira e última lição que esse texto me ensina, ou que a igreja de Éfeso me ensina, e talvez a mais importante de todas elas. E isso aqui, queridos, eu digo com muito temor. Terminar bem não é resultado de um avivamento, mas de uma vida cheia do Espírito. Eu vou repetir isso, porque para mim isso aqui é fundamental. Terminar bem não é resultado de um avivamento, seja ele pessoal, seja ele dentro da sua casa, da sua família, seja ele na igreja, mas de uma vida cheia do Espírito. A última referência que nós temos à igreja de Éfeso é a carta que Jesus envia àquela igreja. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7, eu peço a você que abra, por favor, o texto de Apocalipse, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 7. Bom, segundo Ray Summers, um comentarista, ele tem um livro sobre o Apocalipse espetacular. Ele diz que a carta que Jesus envia à igreja em Éfeso deve ter alcançado aquela igreja cerca de 45 anos, mais ou menos, depois da fundação da igreja lá em Atos 19. Então, entre Atos 19, que é a fundação da igreja de Éfeso, e a carta de Paulo aos Efésios, 4 anos mais ou menos. E entre a fundação da igreja de Éfeso, em Atos 19, e Apocalipse 2, 1 a 7, a carta que Jesus envia à igreja de Éfeso, 45 anos. Mais ou menos. E diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você ler o versículo anterior, você vai perceber que as 7 estrelas eram os pastores da igreja, das igrejas, e os 7 candeeiros eram a própria igreja. Eram as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus.
e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu vejo, por exemplo, irmãos, antes de nós terminarmos, eu vejo, por exemplo, que a igreja de Éfeso era uma igreja muito trabalhadora. Era uma igreja onde as obras aconteciam, uma igreja laborosa, perseverante. Por 2 vezes, Jesus fala da perseverança dessa igreja. E tudo isso é fundamental na vida cristã, não é? É fundamental que eu seja laboroso, permaneça ativo, perseverante, fiel. É fundamental. Mas é muito importante, mas não é o suficiente, porque no verso 4, Jesus diz, eu só tenho uma coisa contra você, e isso é essencial, você abandonou o teu primeiro amor. E você precisa se lembrar das coisas que aconteceram quando você estava no primeiro amor. Você precisa se lembrar de onde caístes. Traga à memória tudo que você vivenciou e tenha saudades daquele tempo. Se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Senão eu venho a ti, e olha a advertência de Jesus, severa, uma severa advertência. Eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas com o início mais prodigioso que conhecemos. Um avivamento indiscutível. Obras do Espírito inquestionáveis. Frutos extraordinários. Mas o tempo passou, a cidade exerceu influência sobre a igreja, o amor se esfriou e proporcionalmente inverso, o pecado se multiplicou. A igreja de Éfeso provavelmente não deu ouvido à ordem, ao imperativo do sede enchidos, ou deixem-se encher do Espírito. E o avivamento não bastou. O que impressiona e me causa profundo temor é que a igreja de Éfeso deixou de existir. Este candeeiro foi movido do seu lugar, e o que restou foram ruínas e lembranças que não voltavam mais. Aquela igreja, a igreja de Éfeso, perdeu a oportunidade da visitação, e não pelo fato de não ter vivido um avivamento, porque ela experimentou um avivamento na sua fundação, mas por não ter vivido diariamente o enchimento do Espírito. Daí, queridos irmãos, a absoluta importância do enchimento do Espírito para a vida cristã. Eu preciso desse enchimento do Espírito. E eu encerro dizendo o seguinte, amados. O fato de que essa é uma obra do Espírito Santo diz que Ele vai fazer, Ele vai encher você, desde que você permaneça diante de Deus. Mas o mais importante que eu e você devemos fazer é não sermos obstáculos a esse enchimento na nossa vida. A resposta que eu preciso dar é: Deus, eu não quero ser um empecilho ao enchimento do Teu Espírito na minha vida, eu não quero. Talvez você diga, mas... Irmãos, uma das coisas mais difíceis da nossa vida cristã é não atrapalhar Deus. Hebreus capítulo 6 diz o seguinte: deixem-se levar ao que é perfeito. É muito difícil a gente se deixar levar, se deixar conduzir. É difícil, não é fácil. Mas a gente precisa se render à obra do Espírito Santo na nossa vida e permitir que Ele nos encha. Para que esse enchimento, seja em tempos de avivamento ou não,
dirija e guie a nossa vida. O controle do Espírito seja total na nossa vida, que Ele nos controle. Se você fechar os olhos e me deixar ir até onde você está e te pegar pela mão e te guiar por onde eu quiser, você talvez vá ter uma experiência muito difícil. Porque se deixar conduzir não é uma coisa fácil. Mas a gente precisa nos deixarmos ser cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero terminar bem a minha carreira cristã. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, nessa última semana, apesar da minha profunda crença de que nós precisamos de um avivamento, sim, é o seguinte: com ou sem avivamento, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu quero terminar bem a minha carreira cristã. E eu sei que você também quer. E para nós terminarmos bem, embora um avivamento fosse desejado, querido e aceito com alegria e gratidão, não é necessário um avivamento, querido. Para nós terminarmos bem, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do enchimento do Espírito em nossa vida. Eu espero que o Espírito Santo aplique ao seu coração aquilo que é a palavra de Deus nessa noite para a sua vida e te ajude, e te auxilie, te instrua. Pai de amor, em nome de Jesus, a tua palavra diz: enchei-vos do Espírito, deixem-se encher do Espírito, louvando de coração ao Senhor, dando graças, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, esses atos que acontecem, Senhor, semanalmente na nossa vida, louvar ao Senhor, ser gratos ao Senhor, orarmos, são práticas que vão nos enchendo do Teu Santo Espírito. Mas a Tua palavra diz também: não vos embriagueis com vinho. Senhor, não basta nós vivermos uma vida com exercícios de natureza espiritual se nós estamos abrigando no nosso coração pecados. Porque o Teu Espírito pode ser resistido pelos nossos pecados. Pode ser entristecido pelos nossos pecados. Por isso nós oramos também nesta noite, que além, Senhor, dessas práticas que nos enchem do Teu Santo Espírito, o Senhor nos leve a tratar seriamente com os pecados em nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos leve a tratar seriamente com os pecados, ó Deus, que têm sido abrigados, acolhidos no nosso coração. Para que nós, ó Deus, não sejamos encontrados como a igreja de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor e permitiu que os pecados se multiplicassem. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos encha de fato e de verdade com o Teu Santo Espírito, e que cheios do Teu Espírito nós vivamos a nossa vida cotidiana com alegria, Senhor, com esperança de que o Senhor pode enviar sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Mas sabedores, ó Deus, de que se esse avivamento não chegar, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos e permanecemos diante, ó Deus, dos Teus olhos eternos. E que, ó Deus, estaremos bem e terminaremos bem a nossa caminhada cristã.
É isso que eu te peço, Senhor, para a minha vida. E é isso que eu te peço, Senhor, para a vida do teu povo, nesta noite. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Pode se sentar. Amém. Quero chamar aqui à frente os presbíteros, os pastores. Hoje é dia de celebrarmos a mesa do Senhor. Um Deus que se esvaziou por nós, para que fôssemos cheios da sua graça, das suas virtudes, do seu amor e do zelo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. É o imperativo do Senhor para a minha vida e para a tua vida, participarmos desta mesa. A mesa nos fala que somos indignos de partilharmos de Cristo Jesus por causa dos nossos pecados. Mas a mesa nos fala que Cristo Jesus decidiu, por amor ao Pai, entregar o seu corpo para ser moído pelos meus pecados e pelos teus pecados. Por isso a mesa nos fala sobre a mesa da casa do nosso Pai, lugar de reconciliação, lugar de encontro, lugar de salvação, lugar de alimento, lugar de comunhão. Pai, obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso, Deus, que queremos nos encher, nos deixar sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus, nos abstendo de toda iniquidade, fazendo morrer a nossa natureza terrena e vivificando o nosso corpo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na noite em que Jesus foi traído, tendo ele dado graças, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós. E semelhante modo, tendo tomado o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todo. Consagramos a Ti, Senhor, esses elementos, mas também consagramos a Ti a nossa vida. E Te louvamos pela oportunidade que temos de sermos servidos pelo Senhor, pela Tua força e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqueles que vão participar da mesa do Senhor que permaneçam em pé. Quero chamar os presbíteros em disponibilidade ativa também, que nos auxiliem na ministração dos elementos da ceia. Você vai receber os elementos e nós vamos esperar uns pelos outros, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, e depois estaremos ceando todos juntos.
posso enxergar. Pela fé eu posso tocar. Pela fé, pela fé. Comamos então todos juntos do pão. E quero convidar você nesse momento a trocar o cálice. Alguém foi omitido? Perdão, irmã. Mais alguém por algum motivo foi omitido da ceia? Quero convidar você a trocar o cálice com a pessoa que está ao seu lado, representando o partilhar no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Fazemos parte de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Não em tábuas de pedra, mas escritas as leis escritas em nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, queridos. Temos alguns breves avisos ainda, já estamos encerrando. Irmãos, nós iniciamos hoje as atividades da Academia Bíblica
E as nossas inscrições ainda estão abertas. Se você deseja participar da Academia Bíblica e não fez a sua inscrição, você pode fazer ainda hoje, pegando essa ficha de matrícula que está disponível na saída do templo. Quando você sair nos nossos balcões, algumas dessas fichas estão disponíveis. Você pode preencher seus dados e assinalar o curso de seu interesse. São vários os cursos que estão à disposição da igreja, e o nosso desafio é que encontremos algum para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa fé. Certamente há. E só gostaria de lembrar, por exemplo, que alguns dos nossos cursos não acontecerão no domingo pela manhã. Temos, por exemplo, 2 cursos que ocorrerão na quarta-feira às 20 horas, que é o curso básico para aqueles que estão interessados em aprender mais sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã e se prepararem para o batismo e profissão de fé. Nós temos 2 cursos acontecendo às quartas-feiras, um aqui no templo e outro, um grupo caseiro, que estará junto com o pastor Fabiano, e as pessoas que se interessarem devem, ao se inscrever, pedirem as informações necessárias sobre onde esse curso estará acontecendo. E temos também, na terça-feira, a Escola de Líderes, que já há algum tempo nós temos, já há 2 semanas, nós já temos frequentado este curso, que é a Escola de Líderes. Temos também esse curso apresentado aí em nossa ficha, que são os módulos sobre o estudo de igreja em células. E está aberto para toda a comunidade, toda a igreja deve participar desse curso, desses módulos que ocorrem às terças-feiras, que serão os módulos sobre o estudo da igreja em células. Então, mais uma vez, fica o nosso desafio para que a igreja se envolva com o nosso trabalho da Academia Bíblica aos domingos pela manhã e também durante as semanas em dias e horários alternativos. Lembrando que pela manhã nós temos um modelo um pouco diferente com o trabalho com as crianças. As crianças estarão chegando, indo para a Academia Bíblica. Depois as crianças retornarão, às 10h10 mais ou menos, elas retornarão aos cuidados dos pais. E ficarão sob os cuidados dos pais até o momento em que se encerrar o louvor com cânticos aqui durante o culto. E após esse período elas serão novamente despedidas para o culto infantil da manhã. Então esse pequeno detalhe que faz diferença, e nós queremos a atenção dos pais em relação a isso. Somente mais um aviso: no próximo domingo nós teremos a presença do pastor Ricardo Mattioli, missionário no Quênia. Ele estará conosco nos 2 cultos, no culto da manhã e da noite. Fica aí o aviso para que os irmãos estejam conosco. Também às quintas-feiras, irmãos, nós estamos estudando de maneira expositiva o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no início apenas, então, se você deseja frequentar os estudos de quinta-feira, venha para esse tempo de oração, do pacto de oração e também do estudo da Palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento de culto e colocando diante do Senhor alguns pedidos de oração. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este culto. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque em todas as coisas nós temos vivido e presenciado, Senhor, a ajuda do Teu Santo Espírito, que nos auxilia a viver e a terminar bem a nossa carreira cristã. Agora, Deus, nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a vida, ó Pai, daqueles que necessitam da Tua graça. Oramos, ó Deus, pela vida da dona Silvia, pedimos que o Senhor tenha misericórdia dela, naquele hospital, Senhor, na Santa Casa. Tenha misericórdia da nossa irmã, Senhor. Ó Deus, usa de bondade, alivia, Senhor, todo o sofrimento, Senhor, todas as dores. Nós pedimos que o Senhor entre, ó Deus, com providência, usando para com a Tua filha de misericórdia, Pai. Oramos pela vida da Laura também, Senhor Jesus, que está enferma, essa criancinha de 2 anos, que precisa tanto, ó Deus, da Tua intervenção na sua vida. Nós oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor entre
na vida dessa criança, Deus, com providência, usando de misericórdia para com ela. E também colocamos diante do Senhor a vida da Letícia, Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor dissipe da alma dela toda a angústia, toda a escuridão, Senhor. E ilumine, Senhor, a sua vida, em nome de Jesus. Pai, todos aqueles que carecem da nossa intercessão, que não estão alistados aqui nesses pedidos, mas que, ó Deus, estão agora sendo referidos pelo Teu povo em oração. Alcança essas vidas aonde quer que estejam. Nós cremos, ó Deus, que a oração tem um braço comprido, vai aonde a gente não pode ir. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a Tua bênção alcance essas vidas em nome de Jesus. E que a Tua bênção também esteja sobre nós como povo do Senhor nessa noite. E que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, os dons, o fruto do Espírito, sejam e permaneçam sobre a sua vida, agora e por todo sempre, até a eternidade, quando nós viveremos unidos ao Senhor para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor.